Agora são 7h36. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que endurece as punições por abuso de autoridade de agentes públicos. Se o presidente Jair Bolsonaro sancionar a lei como foi aprovada, autoridades poderão ser condenadas à detenção de 6 meses a 4 anos e multa dependendo do crime que cometeram. A gente vai conversar sobre este assunto com José Carlos Portela Júnior. Ele é advogado, criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba, e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Bom, Portela, se esse texto tivesse sido já aprovado, se tivesse em vigor, a gente já não teria possivelmente aquela condução coercitiva do ex-presidente Lula e tampouco aquela questão também do grampo, né, da conversa entre a ex-presidente, a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Punições poderiam ocorrer na época, não é isso, Portela? Marilu, o projeto de lei, esse que foi aprovado, ele especifica algumas condutas, né, que não poderiam ser admitidas na condução da persecução penal pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Polícia. O fato é que, pela lei antiga, e ainda vigente de abuso de autoridade, que é dos anos 60, já seria possível ter reprimido essas práticas que você mencionou, porque, embora a lei ela seja um tanto porosa na definição do que seja abuso de autoridade, já se vê nessa lei dos anos 60 como abuso de autoridade a prática de atos que afetem a liberdade individual, por exemplo, como o caso da condução coercitiva ilegal, que afeta a liberdade individual, ou no caso da lei de interceptação telefônica, que é dos anos 90, que já pune o crime de fazer interceptação telefônica ilegal, e no caso do abuso de autoridade também, da lei de abuso de autoridade, também seria possível a punição desse tipo de prática. Mas a Lava Jato, ela inflou esse tipo de prática, e aí houve uma resposta por parte do parlamento via essa legislação agora recém-aprovada, né? Em que se especifica de uma maneira mais detalhada o tipo de conduta que pode ser tida como abuso de autoridade, e entre elas, agora, tem lá claramente falando da questão da condução coercitiva ilegal e da interceptação telefônica em que se revelam conversas de maneira abusiva. Exato. Agora, o presidente Bolsonaro, já está avaliando aí vetos, né? Essa lei de abuso de autoridade. A Câmara está, enfim, também reagindo e tem no Twitter, né, rolando aí uma hashtag Veta Bolsonaro, que foi uma das mais tuitadas na manhã desta quinta-feira. Né? Integrantes também da da Lava Jato criticaram o projeto, obviamente, né? Como é que você vê enfim, essa possibilidade, né, do Bolsonaro também vetar alguns pontos e, enfim, como é que fica também essa questão da Lava Jato? Bom, primeiramente é curioso ver que os mesmos agentes, né, notadamente os integrantes da MPF, que tanto defendem a expansão do direito penal, a punição de pessoas de maneira totalmente alargada, agora se veem na posição de criticar esse expansionismo penal, né, na visão deles, por conta dessa lei. Então, eles mesmos não acreditam no próprio judiciário que eles fomentam, porque eles dizem, olha, nós vamos ser perseguidos pelas nossas posições, pelas nossas práticas, né? Tem juízes que também têm essa preocupação de serem punidos por interpretarem a lei de uma maneira que possa ser tida como abusiva e se encaixar na lei de abuso de autoridade. Nem eles mesmos acreditam que o judiciário respeite as garantias fundamentais desses integrantes do Ministério Público e do Judiciário. Então, é curioso ver esse discurso dúbio, né, ao mesmo tempo que eles fomentam a expansão do direito penal, quando afeta interesses que são deles, a eles dizem, não, mas veja, é perigoso expandir demais o direito penal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, esse discurso.
A questão dos vetos, é bem possível que haja, eu acredito que possa haver alguns vetos, pela influência que a Lava Jato tem no governo Bolsonaro, né? Especialmente porque o ministro Sérgio Moro, oriundo da Operação Lava Jato. Então, esse tipo de lobby vai ser feito, já está sendo feito, para que o presidente Bolsonaro vete justamente aqueles tipos penais que tenham relação mais íntima com a atividade de Ministério Público e de Judiciário e que podem respingar sobre esses agentes, especialmente da Lava Jato. Então, eu vejo que é possível que isso aconteça. Claro que depois o Congresso Nacional pode derrubar os vetos, isso é permitido pela Constituição Federal, mas a gente vai ver uma briga entre o parlamento, né, já estamos assistindo uma briga entre o parlamento e os agentes da Lava Jato, e pode recair também sobre uma briga direta com o Bolsonaro, se ele vetar certos pontos que os parlamentares entendem que são muito importantes para permanecerem nessa lei, para evitarem abusos que nós estamos vendo cotidianamente no judiciário, especialmente com mais vigor na chamada Operação Lava Jato. Bom dia, Portela. Bom dia. Em relação justamente a isso que você falou, né, da questão do veto ou não, a gente sabe que o Bolsonaro tem uma base ideológica que se manifesta bastante nas redes sociais. Ontem, anteontem, estavam subindo hashtags ali pedindo para o Bolsonaro vetar totalmente a lei de abuso de autoridade, e essa base ideológica é muito identificada com o chamado lavajatismo. Agora, se ele vetar totalmente a lei, ele compra uma briga muito grande com o Congresso Nacional, sendo que há projetos ali de interesse do governo, em especial a questão da indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, à Embaixada dos Estados Unidos, que ele vai ter que passar por uma sabatina e aprovação no próprio Senado Federal. E ao passo que, se ele vetar algumas partes, só ele pode desagradar ao mesmo tempo a base ideológica e também peitar parlamentares. Essa questão da lei de abuso de autoridade, ela coloca o Bolsonaro numa encruzilhada do ponto de vista político também, não? Justamente, é uma bomba que está na mão dele, né? Não tem muito para onde correr. Como você já colocou, as opções para ele são opções extremamente difíceis. E eu acho que não é à toa que esse pacote foi aprovado agora, né? E também, junto com esse pacote, acompanhar o que está acontecendo com o pacote anticrime do Sérgio Moro, que já está sendo desidratado, né? Quer dizer, uma forma também de barganha que o Congresso está querendo usar, porque sabe que o pacote anticrime é muito importante do ponto de vista da visibilidade política do Bolsonaro e, né, da dupla Bolsonaro-Moro, e sabe que, como isso é importante para essa dupla, pode barganhar questões relevantes para o parlamento, ameaçando desidratar o pacote anticrime. E eu acho que já é um recado que vem da lei de abuso de autoridade e que vai vir depois do segundo momento com mais intensidade no chamado pacote anticrime. Então, como você disse, uma vez que é muito curioso ver isso, né? O discurso do Bolsonaro é um discurso extremamente punitivista, né? Pautado nessa ideia de combate ao crime, que é o discurso também do Moro. Eles estão sendo emparedados por esse mesmo discurso, por conta desse tipo de barganha que tem que se fazer com o Congresso e que eles se recusam a fazer. Então, o Congresso joga esse tipo de legislação penal, jogando na mão do Bolsonaro, uma legislação extremamente complexa e polêmica, que não gera uma unanimidade dentro da academia, né, entre os cientistas do direito, os estudiosos, para que ele fique sem essas opções. Porque, como você disse, se vetar, desagrada o parlamento e pode ter riscos de ter a indicação do filho barrada para ser diplomata nos Estados Unidos, e se aceitar, desagrada o lajavatismo, que é a base ideológica dele. Então, ele está realmente numa encruzilhada e nós vamos ver esse jogo agora, vai ficar bem interessante.
Bom, agora a gente tem a informação aqui, Portela, de que a ouvidoria do Ministério da Justiça respondeu à carta aberta encaminhada pelo coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia com pedido de renúncia do ministro Sérgio Moro. Tem essa informação, queria que você também comentasse, né, o que poderá dar, né, em relação a esse acolhimento, né, da ouvidoria sobre essa carta aberta. E também o coletivo foi até a OAB do Paraná também entregar uma carta aberta, né, que fala também sobre os ataques, né, do ministro Sérgio Moro em relação ao processo legal, né, do ex-presidente Lula. E nós temos inclusive fotos aqui, nós já estamos até mostrando, Portela, a foto aqui, Sim. vocês junto lá na OAB do Paraná. Conta pra gente como é que foi essa recepção e também a expectativa em relação à ouvidoria do Ministério da Justiça, que é comandada pelo Sérgio Moro, e que vocês estão pedindo a renúncia deles, né? O coletivo de advogados e advogados pela democracia está sempre vigilante, né? E vocês bem acompanham nossa atividade, né? Já de longa data, sempre vigilante sobre os desmandos, né, dos agentes estatais e de agentes privados que visem atacar a democracia, né? E essa carta que foi feita de pedido de renúncia, né, ao Ministério da Justiça, que agora foi acolhida pela ouvidoria, cria um fato político importante, né? Ou seja, desperta uma consciência pública sobre a posição do ministro Sérgio Moro, como ele atingiu essa posição, né? A gente sabe toda a história pela Vaza Jato agora confirmada de como se deu o processo político do presidente Lula, que fez com que Sérgio Moro fosse catapultado à posição de herói nacional, e isso foi usado por ele mesmo, né, e pelo Bolsonaro para atingir objetivos espúrios, né, particulares, de cunho político e inclusive econômico, né? Bom, então a gente vê com bastante alegria que essa carta foi acatada, mas sabemos das dificuldades de que isso, de fato, surta aquilo que nós gostaríamos que fosse a renúncia do Sérgio Moro, porque já se mostra o Sérgio Moro, enquanto depois dos vazamentos e conforme os vazamentos foram se desenvolvendo, ele se mostra muito apegado ao poder, né, de uma maneira extremamente vaidosa e arrogante, como se vê, por exemplo, daquela portaria absurda que ele editou para permitir a deportação do Glenn Greenwald. Então, essa é uma questão. E ontem, o coletivo esteve presente, eu representando o coletivo, a doutora Tânia, que sempre conversa com vocês, e a doutora Ivete Caribé. Estivemos lá representando o coletivo de advogados, entregando essa carta protesto e pedindo providências para o OAB Paraná, que sempre se manteve como uma aliada da Lava Jato, né? Por muitas vezes a OAB Paraná defendeu a Lava Jato como instituição, usando dessa palavra. Mas uma instituição, ela tem que ser legítima, ela tem que ter apoio, ela tem que ter base no que diz a Constituição. E a Lava Jato é a negação das garantias constitucionais, não é instituição coisa nenhuma. E nós fomos lá cobrar a esta gestão nova da OAB que tome uma posição mais incisiva sobre o que vem acontecendo na Lava Jato já a longa data, mas que vem sendo confirmado pelo Vaza Jato. E fomos recebidos pelo presidente da seccional, manifestamos nosso protesto, a carta foi entregue em mãos, e com a promessa de que a OAB Paraná iria avaliar essa carta e poderia tomar providências no sentido de que nós requeremos na carta. Então, vamos aguardar, porque nós vamos cobrar essa posição institucional da OAB, que seja mais incisiva na defesa das garantias constitucionais e que não se acovarde, mais uma vez, na proteção do ser humano, da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito. Muito bem. Glauco, já entra na Vaza Jato ou tem mais Só queria fazer uma pergunta aqui, porque o Portela falou numa das respostas dele a respeito de quem, na verdade, sempre se apoiou num punitivismo e numa legislação penal, né, pedindo, inclusive, mais punição, agora, de repente, muda o discurso, caindo numa contradição. Eu estava lendo a nota da Associação de Juízes Federais, a AJUF, a respeito da Lei de Abuso de Autoridade, e tem um trecho que diz o seguinte:
o texto poderia receber recomendações das associações ao passar por consulta pública. Se o texto fosse concluído a partir de um consenso mínimo, talvez não enfrentasse a reação das associações e da sociedade que está enfrentando, dizendo que o texto não foi discutido, sendo que ele tramita no Congresso Nacional já há algum tempo. Eu acho curioso isso também, Portela, porque embora a JUF, inclusive, tenha assinado algumas notas em relação à reforma da Previdência, eu nunca vi uma resposta tão pronta, por exemplo, em defesa do regime geral de Previdência Social, cuja discussão também não aconteceu, principalmente com as partes mais afetadas, interessados, os segurados do INSS, as pessoas que recebem menos. Eu nunca vi uma manifestação tão pronta da AJUF, né? E também em relação a tantos outros pontos no Congresso Nacional que não foram bem discutidos, reforma trabalhista, tal. É outra contradição, né, Portela? Sim, e o pacote anticrime que queriam fazer passar por cima do parlamento, né? Quer dizer, daí o parlamento agora está usando do pacote anticrime como barganha, mas se não fosse isso, pela vontade da Associação dos Magistrados Federais e de outras entidades do gênero, o pacote anticrime teria passado sem qualquer tipo de debate, sem qualquer tipo de avaliação mais profunda. Inclusive, o Sérgio Moro disse que não iria debater com ninguém o pacote anticrime, que o pacote anticrime não serviria para agradar professor, né? Menosprezando o conhecimento jurídico que nós, professores, e eu sou professor de processo penal, temos acerca dos temas que estão no pacote anticrime. Então, como você bem coloca, essas contradições vão ganhando mais corpo, né, conforme o governo Bolsonaro vai se desenrolando. Nós vamos vendo que o governo sempre está em encruzilhada, em contradição, e os seus apoiadores, sua base ideológica igualmente. E aí o exemplo que você dá é perfeito. Muito bem. Bom, agora, não sei se deu tempo de você ver a Vaza Jato do dia, Portela. Se não deu, a gente vai te falar agora. Já saiu aqui no UOL, na parceria com o Intercept Brasil, dizendo o seguinte, que o Deltan fez lobby com o STF e governo Bolsonaro para tentar emplacar o novo Procurador-Geral da República. Diz o seguinte, que o procurador Deltan usou o prestígio obtido como coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba para tentar emplacar nos bastidores o Procurador Regional da República, Vladimir Aras, seu aliado no Ministério Público Federal, como novo comandante da PGR. Para isso fez lobby com os ministros do governo Jair Bolsonaro, senadores e ao menos 3 ministros do STF. Então tem aí mais essa Vaza Jato, inclusive o Aras já deu entrevista, inclusive dias atrás, né, falando, né, dessa possibilidade de ocupar a Procuradoria-Geral da República em consonância, né, com o governo Bolsonaro. Como é que você vê aí mais uma Vaza Jato atingindo aí o Deltan Dallagnol, que, como diz o ex-presidente Lula, esse moleque? Eu não havia visto, mas não me surpreende, né, que o lavajatismo tenha essa força mesmo, essa força política de influenciar os rumos, né, da política e, claro, também das agências de persecução penal, né? Então, quer dizer, é bem grave isso, porque mostrando como um procurador da República ganhou tanto poder político a ponto de influenciar na escolha daquele que vai ser o seu chefe. Isso é a coisa mais absurda que se pode ter notícia na história recente do Brasil. E o Aras, esse que é o possível, né, o candidato que agradaria a base ideológica bolsonarista e lavajatista, deu essa entrevista aí, uma entrevista que você menciona, eu li a entrevista e é de uma atrocidade tremenda. Ele chega a defender legítima defesa do patrimônio contra ocupações por membros do MST, ou seja, usando uma argumentação jurídica para permitir o assassinato de pessoas, de camponeses que lutam pelo direito à terra. Então, ele já se anunciava, né, ali pela matéria, pela entrevista, como candidato estilo Bolsonaro, né? O discurso dele se alia ao bolsonarismo. E é algo atroz, porque, do ponto de vista do que deveria ser o Ministério Público, que deveria zelar pela democracia, pelas garantias individuais, pelos direitos fundamentais, e nós estamos vendo que o Ministério Público, claro, com honrosas exceções, que são perseguidos, né? Promotores e promotoras estão sendo perseguidos por serem defensores da democracia,
com honrosas exceções, nós estamos vendo o Ministério Público se transformando num poder selvagem, barbárico, que visa sustentar essa base ideológica que apoia o bolsonarismo. E a Vaza Jato cumpre seu papel, mais uma vez, de nos informar e nos tornar vigilantes sobre o que acontece no país e sobre os rumos da nossa frágil democracia. Exato, portanto, tá aí depois os detalhes, né? Com certeza, enfim, todos os meios de comunicação alternativos vão repercutir, em alguns já estão, inclusive, já está essa reportagem, e eu tô vendo aqui o diálogo, mas realmente, olha, o Vladimir Aras, vou só citar algum aqui, só para ilustrar aqui, para fechar a nossa conversa aqui. Portela, o Vladimir Aras diz o seguinte: falar com o Moro sobre minha candidatura à Procuradoria-Geral da República, né? Com Bolsonaro eleito, vou me candidatar. E, enfim, aí o Deltan, para ter contexto, qual o objetivo de falar com ele agora? Pedir o apoio dele quando for ministro do STF, risos, né? Aí o Deltan diz, né? Vê o que ele acha, claro, tem toda a chance, precisamos ter continuidade na PGR, o Vladimir fala, né? Eu já falei com ele disse que sou um bom candidato, mas achava que era requisito, enfim. Aí vai adiante o diálogo, mas olha o nível, né? E parece que foi durante o período da eleição ainda, né? Esses diálogos que foram trocados. Mas é isso, né, Portela? Mas a gente sempre brinca, né? Ou até um colega, né? O Vitor Marchetti fala: de tédio não morreremos, né? Diante dessa Vaza Jato. A gente ri para não chorar, para né? Não chorar. Esses conteúdos das conversas. É verdade, Portela. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigada para você também. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba, e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.